Sejam todos vocês bem-vindos. Nossa conversa hoje ela é absolutamente em tempo real com o nosso Marcel Berdichevsky, que está onde ele mora, em Israel, onde ele vive, e numa colônia. Ele já vai entrar por aqui para conversar comigo, ele já está aqui. Ele já está aqui e eu já vou convidá-lo. Já olha aí, meu querido Marcel, como vai, meu irmão? Olá, bom dia para vocês, boa tarde aqui em Israel. Bem-vindos. Boa tarde, bom dia. Olha aqui, ó. Parece que o diabo mudou de lado, né? Foi esquentar o lado de lá. Olha, a pergunta é a seguinte: até hoje, madrugada, começo da madrugada, o bicho estava pegando em Israel e o inferno estava localizado em Sderot, Ashkelon, Ashdod, Ramle, Haifa, umas cidades recebendo foguetes e outras cidades recebendo pancadaria, atividade terrorista e violenta de árabes israelenses contra judeus israelenses. Como é que a coisa está parada hoje? Porque aí são 5 horas da tarde, ou 4, 5. E já passou o dia inteiro, de meia-noite para cá. Você deve ter muita coisa para nos contar. Ok, vamos lá. Então, primeiro de tudo, é importante saber o seguinte. Eu queria compartilhar com todos vocês aí algumas informações. Primeiro de tudo, que muitas lives acontecem simultaneamente o tempo todo em todos os canais das redes sociais de Israel para o mundo, em todos os idiomas brasileiros e de outros países também, as pessoas contando o que está acontecendo. E também do lado palestino, também a gente encontra as narrativas deles, passando por lives, chegando e alcançando todo o mundo. Isso é importante saber. E com isso, a gente tem 2 perguntas que devem ser feitas. A primeira é: qual a veracidade de todas as informações de todo mundo que coloca suas lives? Porque o fake news virou parte do dia a dia, da normativa do mundo, da normalidade do mundo. Então, primeiro de tudo, confiram todas as informações que vocês escutam, sejam as nossas e sejam as dos outros. É importante para vocês... Olha, eu posso interromper um minuto? Já interrompeu, fazer o quê? Não, é porque é preciso a gente trocar algumas informações, algumas ideias. Existem, com relação a fatos, 2 Não canais. tem O canal... Não, tem sim. Esse é que é o problema. O canal da verdade dos fatos e o canal da narrativa dos fatos. Exatamente. Os fatos existem. Olha, eu quero mostrar para os nossos internautas, é óbvio que eles vieram ouvir a você e não a mim, mas é importante, às vezes, a gente mostrar alguma coisa que é muito clara e que passa despercebida, porque ela é tão óbvia e acontece todos os dias que a gente esquece de colocar o dedo em cima dessa ferida. Abraão, 4.000 anos passados, é o nosso patriarca. E Ibrahim, que é Abraão em árabe, é o patriarca dos palestinos árabes. Eles têm a narrativa deles e nós temos a nossa história. Isso nunca deixou de ser diferente. Não é porque existe internet agora que eles vão parar de mentir. Exatamente. E para eles, quem mente somos nós. Isso. É um pouco disso que eu venho também da introdução, de que o fake news, a gente já falou numa das nossas lives, ela não é de hoje. Fake news já existe antes da internet existir, fake news existe na história da humanidade. E até mesmo pontuando, quando você fala de patriarca Abrão ou Ibrahim, é importante saber, ele não é o patriarca dos muçulmanos, ele é o patriarca dos ismaelitas, e existe uma diferença muito grande entre os ismaelitas e os povos da Arábia dos muçulmanos.
ok? Os muçulmanos vêm a partir da religião islâmica criada por Maomé no século VII. Não tem nada a ver com a cultura ismaelita, que é de antes, que no início podiam até ser monoteístas e depois viraram pagãos, ou seja, não tem relação. Hoje o argumento de muitas narrativas de que somos primos, filhos de Abrão, é isso com a questão do povo da Arábia e não com a questão teológica. Teológica é uma coisa nova de 1.400 anos que o Islã tem. E esse argumento que eles podem usar, dizendo que são herdeiros da terra de Abrão, é vírgula. Ok? Então, essas narrativas têm que ser conferidas. Mas o que eu estava falando... Sim, mas, Marcel, essa é a nossa visão. A visão deles é o contrário. Infelizmente, por isso por isso que é a narrativa deles. Exatamente. E é por isso que é importante a gente correr atrás das verdades de fatos, porque fatos não tem como mudar. Você pode contar ele diferente, mas se você for atrás da verdade das fontes, você vai encontrar a verdade. Seja ela na própria literatura bíblica ou como você traduz a Bíblia do jeito que você quer, dizendo, colocando a tua narrativa na sua tradução. Que estudem hebraico e vão buscar a Bíblia no original. Isso é o correto, que vão estudar o árabe, vão ler o Corão e vai ver se aparece alguma vez a palavra Jerusalém no Corão. Ou seja, tem que conhecer a fundo e ir atrás das fontes, não ir atrás de qualquer rosto bonito que aparece, não como o meu, que aparece na mídia falando qualquer coisa. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar sobre as lives que existem no mundo todo hoje proliferando. É importante porque, também com todas as críticas que eu tenho contra isso, mas com uma coisa muito importante que é valorizar, porque não dá para acreditar na mídia tradicional de escrita ou de falar da televisão, rádio, jornal e até os sites oficiais de mídia. Por que não dá? Porque muitos jornalistas, às vezes, estão aparelhados, apadrinhados, alinhados com políticas e com narrativas e não com fatos. E podem mostrar uma imagem, e a gente já conhece isso de mais de 20 anos, podem mostrar uma imagem focada e você vai ver só um ponto preto num lençol todo branco. Se você colocar o foco no preto, a vida está preta. Mas se você se afastar com a câmera, você vai ver que tem um ponto preto e muito lençol branco. Então, essa é uma questão que vale a pena a gente saber, que a mídia hoje talvez esteja fazendo um papel que perdeu a sua moralidade como mídia e nasceram mídias alternativas, como a nossa live aqui agora. Não sou jornalista, mas a gente está fazendo um papel de contar fatos e até mesmo nossas opiniões também, mas principalmente fatos do que estão acontecendo hoje em dia. Ok? Com isso a gente pode começar? Podemos? Claro. Okay, então, a pergunta eu vou repetir. Vou mostrar a camisa. Eu estou aqui fazendo uma homenagem ao diabo, ao capeta. E eu quero saber de você o seguinte: o capeta atravessou o Rio Jordão? Então, o capeta foi em direção à Tríplice Fronteira? Não. Então, eu vou te responder também fazendo uma comparação. As pessoas que estão nos ouvindo estão aí na beira-mar da Avenida Atlântica, em Copacabana, ou estão perto da Avenida Paulista, em São Paulo, ou em qualquer lugar, em Curitiba, ou Belém do Pará, estão fora das fronteiras de Israel, estão bem longe. Então, quando vê a notícia, e a gente acordou com as notícias da madrugada, na verdade, eu já fui dormir com essa notícia, aqui 3 da manhã, sobre o ataque que Israel promoveu, já vamos falar sobre ele, onde surpreendeu a liderança da Hamas, entre aspas, liderança, porque os principais líderes... Só localiza o horário disso, quando aconteceu. Isso aconteceu aproximadamente 1h30 da manhã, ok? 1h30 da manhã estava sendo... vou te falar, eu recebi mensagens de pessoas falando assim, mas o exército de Israel vai entrar por terra? É verdade? Não é verdade? Ou seja, já 1h30 da manhã já estava circulando esse news, que a gente veio descobrir que é um fake news, né? Que o próprio exército de Israel aplicou para usar de uma tática de... vamos já então entrar no tema. Para quem não sabe, quem não leu as notícias, essa madrugada Israel operou em 35 minutos uma ação de 160 aviões que bombardearam, em especial, túneis que existem. Eles apelidam de metrô, mas isso também não é nenhuma novidade. Já há 7 anos atrás a gente já sabia disso, e nesses 7 anos só ampliaram. Existe embaixo de Gaza uma rede de túneis estilo metrô de São Paulo, pessoal, literalmente, extremamente profissional, enorme,
investiram muito dinheiro nele, e lá eles se escondem a liderança, podemos dizer assim, a liderança covarde dos políticos e líderes da facção terrorista do Hamas, e utilizam para esconder armas, utilizam para lançamento de foguetes, utilizam para sequestrar civis israelenses, soldados, e levarem eles como prisioneiros. Ou seja, essas são as funções desses túneis. Tráficos de armas, alguns desses túneis que carregam, dá para entrar com um carro dentro, ou seja, não é uma coisinha feita como há 2000 anos atrás, no Império Romano, uns túneizinhos que você vai lá se arrastejando, não. São túneis mesmo, estilo túnel Rebouças, né? Não tão grande assim, mas nesse estilo. Por baixo da cidade inteira de Gaza mantém vários desses túneis. E o exército vamos melhorar o túnel, vamos partir para o túnel novo. O Rebouças é muito bonito. Vamos lá, túnel novo. O túnel velho, túnel velho. Túnel velho, E aí, então, o Serviço Secreto de Israel acompanha já há muito tempo e monitora onde estão esses túneis, os que têm entradas e saídas, etc. Sabendo que, como assim, aprendizado da guerra de 2014, todos os lança-foguetes que mandavam contra Israel, Israel revidava em cima e viu que não pegava nenhum líder, porque os caras colocavam esses lança-foguetes presos e mandavam com controle remoto. Dessa vez, Israel não caiu na armadilha deles de mandar foguetes em cima desses lança-foguetes deles, né? Porque lá ficam civis e não tem nenhum terrorista lá, tudo com controle remoto. Então Israel percebeu que tem que encontrar uma outra alternativa de pegar esses terroristas. Então criou esse fake news de que vai entrar por terra e colocou tanques na entrada de Gaza e falou que a infantaria estava junto e que iam entrar por terra. Na hora que isso aconteceu em 2014, todos os líderes dos partidos da milícia da Hamas, dos grupos terroristas da Hamas, os líderes se escondem como ratos debaixo da terra para se proteger e deixa o fogo pegar em cima dos seus civis e das suas crianças e suas famílias como escudos humanos. Então, sabendo disso, Israel orquestrou essa informação para que, quando tivessem já nos túneis os líderes dos grupos Hamas e todas as facções da Jihad escondidos, ali foram bombardeados, entradas e saídas e por cima desses túneis, e até agora ainda não se tem números de quantas pessoas foram assassinadas, enterradas vivas ou estão debaixo de destroços. Não temos essa informação ainda. Você poderia explicar como Israel orquestrou essa fake news para esconder a liderança do Hamas dentro dos túneis e depois bombardear esses túneis com aviões? Simples. Sai no Twitter do Tzahal, do Exército de Israel. Sai no Twitter do Tzahal de Israel de que estão com a artilharia e os tanquistas estão na entrada de Gaza. Logicamente que os jornalistas, como a gente falou, da mídia tradicional, gostam de serem os primeiros a lançar a notícia, né? Porque todo mundo quer ser o primeiro a ser e ganhar os votos de serem os primeiros. Logo falou, acrescentando uma pitadinha a mais, já estão entrando por terra. E isso foi o suficiente para, como fogo de palha, chegar na mídia americana, francesa, russa, brasileira, e todo o mundo correr atrás da informação. Estão entrando por terra. Nossa comunidade judaica mandando mensagens, vamos rezar pelos nossos soldados. Eu mesmo já liguei para o meu filho preocupado, que também como tanquista se encontra próximo. Nossa preocupação é muito grande. Rezamos, e aí a gente descobre 2 horas depois que a aviação faz a sua ação militar e explode em 35 minutos uma quantidade tremenda de bombas em cima dos túneis, que as fotos que hoje começam a circular pela mídia, das ruas que parecem crateras, porque por baixo dela, todos os túneis, as ruas estão afundando em cima dos túneis que estão por baixo, e sabemos de muitas pessoas dos grupos Hamas estão lá. Logicamente que a grande liderança, a elite da liderança, não se encontra lá. Alguns deles ainda estão em subterrâneos, mas embaixo de hospitais. Os corajosos líderes dos grupos rebeldes de Hamas se encontram escondidos como ratos embaixo de hospitais, embaixo de mesquitas. E quem olhar as fotos que Israel explodiu prédios, tem um prédio em frente à mesquita. O prédio está derrubado, a mesquita está inteira, porque Israel não tem aqui o papel de ser uma organização
Tocou o telefone para tocou, você? mas... Me escutando agora? Ok. Não, agora sim. Porque Ok. quando toca o telefone, se você não está em não perturbar, É, interfere aqui. Mas tudo bem, vamos continuar. ok. Eu Olha esqueci de, só, esqueci de eu, colocar o não eu perturbar. vou. Tranquilo. Tá, Só mas deixa não faz eu, mal. só deixa eu Deixa eles colocar... perturbarem. Deve ser o Arafat que acordou lá para Não, te não, não. chatear. É meus netos, mas tudo bem. Deixa eu colocar Olha, um detalhe. Um detalhe que é importante. A mídia recebe as fotos agora de todos os bombardeios e a mídia vai continuar falando que Israel bombardeia civis e que morrem centenas de civis e crianças, etc. É importante saber que muitas das mortes que acontecem dos civis ou de crianças em Gaza acontecem pelos próprios foguetes do Hamas. De 15% a 20% dos foguetes que o Hamas lança, se passou para o lado de Israel 2.000, 3.000, 15% a 20% cai dentro do território do Hamas. E ninguém sabe, não sai na mídia, se esses que morreram com o quê? Com uma bala, com uma Magen David escrita Made in Israel, ou veio de um foguete ou de um estilhaço de foguete do próprio Hamas. Ninguém sabe e não ousa dizer. Mas a gente sabe que nem todos os 100% de foguetes caem em território israelense. Caem também dentro do território de Hamas. Importante saber isso. Marcel, corre aqui no mundo, e obviamente chegou aqui para nós também, judeus apanhando em Nova York. Não só em Nova York, né? Mas... Não, eu vou continuar. Judeus apanhando em Nova York, judeus apanhando em Paris, judeus apanhando em algumas das grandes capitais, de hordas árabes ou hordas de antissemitas, antijudeus. E, de repente, a gente começa a ver que também em Jerusalém os judeus estão apanhando, em Haifa os judeus estão apanhando, em Lod os judeus estão apanhando. Continuam apanhando? Então, você falou que o diabo mudou de lado, né? Você começou a live falando que o diabo mudou de lado. Não é tão claro isso, porque desde que começou os ataques dessa noite, não significa que do lado de Gaza pararam de lançar foguetes. A cada hora, foguetes para a direção de Beersheba, foguetes para a direção de Asdod, ou seja, agora mesmo uma chuva de foguetes entre Ashkelon e Asdod chegou. A sociedade israelense continua nas proximidades dos 40, 50 quilômetros ao redor de Gaza. Mas vem cá, diminuiu o número de foguetes lançados ou não? Não, não diminuiu. Não diminuiu. Talvez não está no mesmo impacto, porque normalmente de noite o impacto é maior que de dia. Agora, peraí, antes de você continuar, espera aí. Por que não diminuiu? Porque o estoque ainda é grande. Foram 7 anos de armazenamento e produção de armas com tecnologia importada, com armas importadas do Irã, ou seja, ainda existe. Prova é que está chovendo mísseis. E os caminhões de lançamento provavelmente devem estar muito espraiados dentro de Gaza. Então, devem estar absolutamente separados um do outro e de difícil localização. Aí. Exatamente. Não só que está espalhado, porque também não é só caminhão. Boa parte das plataformas de lançamento são de subsolo e estão espalhadas em toda a extensão da faixa de Gaza. As pessoas precisam conhecer, sugiro a todos, quem tem um tempinho, entra no Google e coloca lá o Google do satélite, lá o Google Earth, e dá uma filmada. Olha o tamanho da faixa de Gaza. A faixa de Gaza não é uma cidade, são algumas cidades numa extensão na beira do Mediterrâneo. Ou seja, é bem espalhado por onde se encontram as plataformas, algumas fixas no subsolo, outras móveis e outras dentro de prédios institucionais ou residenciais. E esse é um dos grandes problemas que a gente encontra. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem também é como pode ser que esses prédios que são explodidos pelo exército de Israel são filmados ao vivo e alguns deles com câmeras, como se tivessem sido orquestrados por Hollywood, estão filmando lá uma demolição. Como pode ser? Parece cena de um filme. Se é uma bomba que vem do céu de um avião, como que alguém ficou preparado lá horas esperando aquele prédio especificamente explodir? Então, as pessoas que são aí, os ouvintes nossos, é importante saber, Israel, nos 2 prédios altos, por exemplo, que 17 andares que explodiu, telefonou para cada morador durante 1 hora antes,
esse prédio vai ser demolido, saia, civis, saiam. Aí se encontra uma base terrorista no 4º andar, lançador de foguetes ou armamentos, saiam do prédio. Israel passa 1 hora do seu tempo ligando para os civis de Gaza para que saiam desses prédios. Logicamente, os paparazzis gazáticos, né, como assim chamamos moradores de Gaza, se colocam com suas câmeras e vão vender essas imagens para a mídia europeia, americana e outras mais. Olha o que Israel está fazendo. Cinematográfico. Essa é uma realidade. Sim, mas a prova de que Israel avisa é exatamente essa. É a filmagem. Não somente a filmagem, porque nós somos um exército de defesa e nós não matamos civis inocentes. Nossa preocupação é em acabar com o terror e que nos permitam viver em paz com a nossa soberania. Essa é a nossa questão. E é exatamente esse o problema do que você perguntou dos muçulmanos locais em Israel, cidadãos israelenses de religião islâmica nas cidades mescladas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faça. Nós dois vamos passear em Haifa. Você de kippah e eu com essa cara de polonês, de ucraniano, de russo, sei lá, que coisa é. E de repente vem assim 10 árabes e começam a bater em você e em mim. Esse é o Isso é crime. Peraí, calma. Isso é crime? Isso é crime. Só a pergunta merece uma resposta de uma palavra. É sim ou não? É crime, lógico que é crime. Tá. Então, o que você vai me dizer agora é que a polícia não tem condição de defender a cidadania judaica como um todo. Porque a cidadania árabe, quando ataca em várias áreas diferentes, com bastante gente, e fica impossível a polícia resolver o problema, é isso? Também. Mas entenda que... Espera aí, agora eu vou falar e a pergunta é essa. Não tem reação? O cara toma porrada e fica achando graça, é isso? Tem reação, e é o que aconteceu nessa semana. Mas é exatamente essa a nossa preocupação de não transformar essa reação em uma reação natural. Isso é um momento de situação de salve sua vida. Mas se você adotar isso como uma política, vamos viver num faroeste, vamos viver numa Colômbia, numa Venezuela. A nossa preocupação é ser um Estado de lei, onde a polícia vai cuidar dos seus problemas civis. Exatamente por isso, também o Estado de Israel não coloca o exército nas ruas. Porque colocar o exército nas ruas, nós que vivemos no Brasil numa época de um governo militar, sabemos que colocar o exército nas ruas é transformar a mentalidade da sociedade de que dependemos agora de um conflito. E os muçulmanos enxergam o exército como um problema nacional e não um problema social. E aí mora o outro problema. Grande parte desses baderneiros, que a gente pode chamar muçulmanos, são mesclados entre as políticas nacionalistas, que defendem viva a Palestina dentro de Israel, e também estão os que são do mundo do terror, que é tráfico de drogas, tráfico de armas, prostituição e outros tipos de delinquências que existem, de marginalidade que existem, que estão mesclados. A cidade de Lod é uma cidade famosa pelo que a gente chamaria talvez de um centro de, como uma favela, um Diadema ou Jacarezinho, ou seja, um centro de tráfico de drogas. É um grande problema que existe. Então mesclou tudo. Os judeus que se encontram lá convivem harmoniosamente, mas com a situação desses ataques contra sinagogas, queimando sinagogas, batendo em judeus, como levantaram a bandeira religiosa também, porque o líder religioso de uma das mesquitas de Lod publica abertamente no seu Facebook: vamos acabar com esse Estado judaico. Imagina, o cara senta do lado de Tel Aviv, 20 minutos de Tel Aviv, com cidadania, com patrolim e com tudo que ele recebe do Estado, e ele escreve: vamos acabar com esse Estado judaico. Sim, mas isso não é crime, não? Infelizmente, os nossos juízes aqui ainda não aplicaram de que existe crime de traição à pátria. Mas existe essa lei em Israel? Não, não existe. E o que os deputados estão fazendo que não promovem essa lei? Lamentavelmente, quando alguém sugere esse tipo de lei, como, por exemplo, um dos deputados que levantou vozes desse tipo, é acusado de carranista, de extrema-direita... E qual é o problema? Ele pode ser acusado, os outros não votam nisso? Vão aceitar essa situação até quando? Mais ainda, de ser um incitador de todo esse caos,
acusam um deputado de ser o incitador do caos porque fala para os judeus se defenderem. Agora, logicamente que não promovemos violência, e não devemos promover violência, mas devemos promover autodefesa. E isso depende também da legislação do nosso tribunal aqui, de colocar mão forte contra todos que atuam com violência. Se durante um mês atrás os muçulmanos batiam tapas na cara de religiosos no trem e colocavam no TikTok, lá, TikTok, sei lá o nome do aplicativo, e todo mundo ria disso e a polícia não fez nada, levou 1, 2, 3 semanas para tomar uma postura, então aqui começaram ao próprio muçulmano ver que essa polícia tá falhando, tem falha. Então aproveitaram essa deixa. Então, hoje em dia, o Shabak, o Serviço de Segurança de Israel, que é parceiro do Exército e com a parte da inteligência do Estado de Israel, entrou para trabalhar em parceria com a polícia para prender essas células que são de baderneiros terroristas e marginais que incitam ao ódio e saem às ruas. Não são todos os muçulmanos assim, temos 1.800.000 muçulmanos, 1.600.000 muçulmanos, não são todos que estão apoiando esse tipo de ação, mas o fato de ser uma questão religiosa leva com que a massa se cale, consente ou participa. Tá. Qual é a tua expectativa daqui em diante para essa circunstância que nós estamos vivendo hoje? Pegaram os túneis, pegaram os líderes do Hamas, as pancadarias dentro de Israel continuam, os líderes verdadeiros mais altos não foram pegos porque estão escondidos na Torre Eiffel, ou lá na casa do cacete, sei lá onde que eles estão escondidos. Lá no inferno, lá no diabo que os carregue. E aí eu pergunto a você o seguinte, essa polícia que não dá conta dos problemas internos do país, ela tem um chefe de polícia? Então, a gente viveu... Só a pergunta é o seguinte, esse babaca já foi trocado ou ainda está aí fazendo besteira? Então, na verdade, a gente tem uma história lamentável de, nos últimos anos, na polícia, ter ficado um bom tempo sem uma direção forte. Tiveram muitas trocas internas por problemas típicos de, como a gente fala, abuso de poder. Policiais de todos os graus, isso não acontece só na polícia, isso acontece também no Exército, isso acontece também na sociedade liberal, seja dentro do parlamento ou até mesmo numa empresa. É o abuso de poder onde os chefes se acham com mais forças para abusar. E quando eu falo abuso, pode ser estupro, pode ser manipulação e outras muitas coisas que fazem com que a sociedade fique podre. Isso não é só... E corrupção Israel, também. Corrupção, mas isso não é só, e abuso sexual não é só em Israel, que fique claro, isso é comum, esse tipo de abordagem no mundo inteiro. Hoje a gente vê Hollywood, o quanto tem de abuso de poder e abuso sexual, se você quiser sair na capa do filme, etc, etc. Ou seja, lamentavelmente... Não, você pode ir na igreja católica também, lá no Vaticano. Em todos os lugares. Isso tem em lá eles estão comendo crianças. Então, aqui em Israel... Eles acusavam os judeus de comerem crianças, mas são eles que comem as crianças. Então, aqui em Israel, começou-se uma tentativa de fazer uma faxina em tudo isso. E nesse processo ficou-se muito tempo sem uma liderança na polícia para estruturar. Esse atual ele foi trazido da guarda militar, né, da Mishmar HaGvul, alguém de muito bom destaque, mas, pelo visto, ele não está usando o mesmo know-how e aplicação que ele fazia no Exército dentro da polícia. Dá para entender porque não dá para você fazer na polícia o que você faz no Exército. O Exército tem certas posturas diferentes, com públicos diferentes. A verdade é que agora se descobriu que parte do público que é cidadão israelense e não é um problema nacionalista, ele atua igual, ou seja, com violência armada, armas ilegais que se encontram nas casas. Então, o papel agora da polícia é entrar em parceria com o Exército e com o Serviço Secreto, primeiro de tudo para desmantelar esse volume monstruoso de armas ilegais, seja em Lod, ou seja nos desertos dos beduínos, que toda festa de casamento tira uma metralhadora para dar rajada de tiros no ar. Ou seja, esse tipo de porte é igual favela, literalmente igual favela. Ou seja, se nós sabemos que no Brasil e no mundo inteiro não conseguem
solucionar esse problema, aqui incrementa tudo isso de problemas sociais a questão religiosa. Você põe mais uma pitada de veneno dentro dessa história toda que bota fogo na panela. Ou seja, é muito mais complicado sentar na cadeira do chefe da polícia ou do exército ou do primeiro-ministro e solucionar. Não é tão simples. A verdade é que estamos num momento de virada do caos. O que vai acontecer daqui para frente? Tua pergunta foi essa. A minha resposta é expectativa de que a liderança religiosa sente e comecem a conversar e desfaçam das suas narrativas de que você tomou minha terra primeiro, porque é isso que está acontecendo hoje. Dando legitimidade às narrativas para o cidadão muçulmano de Israel dizer que ele é dono da terra. Não existe dono da terra. Os judeus não vão voltar para a colônia. Marcel, isso que você está falando aí, que é o que você imagina que seja o melhor, é, na minha avaliação, impossível de acontecer. Impossível. Você acha que o imã ele vai deixar de subir no altar dele, lá no púlpito da mesquita, e vai deixar de incentivar o ódio a Israel? Você acha isso? Eu vou te fazer mais uma pergunta. Você acha que todos os imãs do Emirados e da Arábia Saudita falam igual o imã de Jerusalém? Não. Lógico que não. O imã de Jerusalém, ele fala isso com toda a arrogância, desde a herança do Ahmed Hussein lá de 1920, né, que apoiou Hitler. Ele fala isso porque ele tem quem sustente ele. Na hora que o mundo que sustenta... Porque assim, cá entre nós, é assim que funciona. As religiões não têm produção financeira, não tem um banco por trás. Tirando talvez a religião cristã, que tem o dízimo e que tem riquezas monstruosas do Vaticano, mas todas as outras, judaísmo e islamismo, os seus líderes religiosos vivem das doações, né? Tem a doação, ou seja, esses milionários muçulmanos que querem viver num mundo moderno com empresas e tendo tecnologia, eles têm que parar de dar dinheiro para esses líderes terroristas. Mas olha, eu entendi o que você diz, eu concordo e assino embaixo a tua proposta. Eu que perguntei a você, quando você diz eles têm que parar, eu vou te contar uma história que você conhece. Eu vou só lembrar, e os nossos ouvintes, os nossos espectadores aqui já devem ter ouvido falar. O Vicente Feola era o técnico da seleção brasileira de 1958. Sei. E aí o Brasil ia jogar com a Rússia. E ele chamou o Garrincha e falou para ele, Garrincha, olha, você tem que driblar 1, driblar 2, driblar 3 e jogar a bola na área para algum brasileiro fazer o gol. E o Garrincha virou para o Feola e perguntou, vem cá, você já combinou isso com os russos? Eu entendi, mas o que eu quero dizer é que hoje Israel está numa situação que não é mais um cordeirinho ao redor de lobos. Israel hoje tem uma produção intelectual, know-how, que hoje o mundo inteiro depende. Se Israel sofre de boicote da Europa, então o mundo inteiro que eu falo, que apoia Israel, deveria partir para isso. Então vamos boicotar o consumo dos produtos árabes, vamos boicotar, vender para os árabes a tecnologia israelense. Os países que apoiam Israel do mundo árabe, como Emirados e outros mais, vão pressionar esses muçulmanos radicais, coloquem-se no lugar. Você não representa o Islã. Isso não representa o Islã. Para acontecer isso, antes de mais nada, é preciso que Israel tenha diplomacia profissional. Você acredita na diplomacia profissional de Israel ao redor do mundo? Olha, eu conheço vários diplomatas israelenses numa porção de lugares. Se você tira numa mão, assim, 5 que prestam, tá bom, o resto pode tudo mandar passear em outro país, fazer outra profissão. Nos últimos 12 meses, um pouco mais, com esse projeto que a gente chama dos acordos de paz com os filhos de Abrão, né? Com os Emirados, com a Arábia Saudita, etc. Isso é uma porta de solução para combater o fundamentalismo islâmico terrorista. Ou seja, para isso, o mundo ocidental tem que apoiar, e não o que a Europa faz de alimentar o Irã e os terroristas. Porque a Europa está presa, é um refém do mundo árabe, com todos os seus milhões de muçulmanos. Olha só, tem mais uma coisa que eu preciso te falar agora.
infelizmente eu estou te chateando, te interrompendo, a Europa não é só refém do mundo islâmico. A Europa é anti-judia, é antissemita, tem ódio de judeu. E isso ela provou em diversas oportunidades, desde o ano 136, com o aniquilamento de Bar Kokhba pelo exército romano, até ontem, quando o último judeu tomou uma porrada na cabeça lá em alguma rua do Bois de Boulogne ou de qualquer lugar da França lá. Então não mudou nada. E aí tá, eu digo a você, eu acredito que as federações israelitas ao redor do mundo, e eu conheço, olha, você sabe que eu viajo o mundo inteiro há mais de 20 anos, eu conheço mais de 90 países onde há comunidades judaicas, eu já visitei mais de 200 comunidades judaicas nesses países todos, e eu vou te dizer, nenhuma comunidade judaica tem preparo, nem a do Rio de Janeiro, nem a de São Paulo, nem a de Marseille, nem a de lugar nenhum, para combater essa vagabundagem que existe nas ruas e que hoje você está sentindo aí no teu país onde você escolheu viver. País que eu também amo, ainda que eu não queira sair do meu, onde eu nasci, que é aqui, de frente para a praia, onde eu estou de costas. Você está vendo aí a praia de Copacabana, muito bonita, muito simpática, e eu quero continuar por aqui. Parece ser o posto 2, posto 3, onde você está? Posto 3,5. Eu quero dizer a você o seguinte, os judeus são burros, não aprenderam a reagir ainda, infelizmente. Tem muita ética, muita moral, muita belezura, mas na hora que tem que enfrentar o problema, fica difícil. Tem horas que a ética e a moral tem que ser enterrada debaixo da areia. E a coisa tem que acontecer como precisa acontecer, infelizmente. O que acontece é que a cultura judaica, que é originária na Bíblia, ela coloca como prioridade uma frase que diz a Bíblia assim, Akol, Kol Yaakov, Vayadaim Yedei Esav. A voz é a voz de Jacó e a mão é a mão de Esaú. Ou seja, os filhos de Jacó, o povo de Israel, ele é predominantemente, ou a bandeira principal dele é usar a força da voz, o diálogo, a forma de conversar, de educar, de chegar a soluções pela conversa e não pela força. Não que a força não possa ser utilizada. A força é utilizada, mas dentro da lei. O que significa dentro da lei? O Estado judaico da época talmúdica tem pena de morte. Pena de morte. O processo judiciário, a gente comentou na nossa live, o processo judiciário talmúdico é honesto, corrige uma sociedade. O que a gente tem hoje não é pena de morte para quem estupra e mata pessoas, não tem prisões que corrigem pessoas para a sociedade, ou seja, é um sistema podre. E não é de Israel, e nem é dos judeus, é da sociedade humana ocidental. Porque no Oriente, você não vai encontrar no Irã, você não vai encontrar alguém roubando carro. Se você deixar teu carro com a porta aberta, ninguém vai roubar teu carro no Irã, porque se roubar, vão cortar a mão do cara. Entendeu isso? O que você acha de errado nisso? Eu não acho nada de errado, só que o mundo... Olha só, deixa eu te falar duas coisas aqui que são interessantes. A primeira delas é que você... Termina. Ou seja, o que eu estou falando é a visão judaica. O grande problema é que o mundo ocidental não está preparado para a vida judaica. Isso não é verdade. Desculpa, eu não concordo com você. Me mostra uma sociedade ocidental que tem... Eu vou te falar da visão judaica. Vou te falar da visão judaica. Eu acabei de ler um livro, já tem uns 6 meses que eu li, mas eu acabei porque isso é ontem. Levanta-te e mata. Isso não está no Corão, nem está nas palavras do Papa Paulo VI. Isso está na Torá. E levanta-te e mata não é para você sair matando quem quiser ou quem você tiver vontade. É levanta-te e mata aquele que quer te matar. Exatamente. Você não pode morrer quando alguém quer te matar. E por isso está lá escrito na Torá, levanta-te e mata. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, que a minha religião, não sei se é a tua, mas a minha é, Josué recebeu lá de cima, de Deus, a ordem para não deixar um vivo dentre os 33 reinos que ele combateu e ganhou para poder estabelecer o povo de Israel na terra prometida. Então, meu querido amigo, quando você está sendo ameaçado de morte, você não tem outro caminho a não ser revidar.
e revidar com aquela força que é preciso, que é necessária. Então, esse negócio de ética, de moral, é muito bonito quando você tem alguém menor do que você e você não pode abusar dessa pessoa. Agora, quando alguém está da tua altura, do teu tamanho, e quer te matar e você fica calado, de repente você merece morrer mesmo. Olha, apenas uma correção. Eu concordo com a visão, mas tem uma correção. Quando Josué... Tá bom, eu não sou rabino, eu posso ter errado aí. Eu também não uma sou opção rabino, de coisas. mas quando Josué, antes de atravessar o Jordão para entrar e fazer as suas guerras de conquistas à Terra Santa, ele manda um e-mail para todos os povos, todos os líderes, eles recebem um e-mail oficial, onde diz, você pode viver conosco em paz debaixo da nossa soberania. Se você não quiser, faça as malas e se mude. Se você não quiser viver debaixo da nossa soberania e não quer viver em paz, então a gente vai para o pau. Vamos para a guerra. Ou seja, tem acordos de paz que Josué fez, entre eles Jerusalém. Escute, Jerusalém não estava dividida com nenhuma tribo. Estava entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Vivia lá o povo jebuseu, porque fez paz com Josué. Viver debaixo da soberania do povo judeu. Existem leis para Ger Vetoshav, moradores e conversos, podemos chamar assim, moradores, e aqueles que são só temporários, ou seja, não obrigatoriamente uma pessoa que viva em Israel precisa ser judeu, pode ser não judeu, mas ele vai respeitar as leis do Estado judeu. E é isso que falta para esses muçulmanos que têm cidadania israelense. Quando você mas eu ia te dizer agora, escuta, o que você faz com um cara que não respeita o acordo que ele fez? Ou aquilo que ele disse que ia fazer, que ia cumprir? Porque o nosso tribunal não é judaico. Você vai no tribunal daqui de Israel, é herança do tribunal inglês. O tribunal inglês é cristão, é protestante, com parte das leis turcas, que são muçulmanas. As poucas leis judaicas que tem, vai estar falando de kasher, e casamento, e enterro, e mais umas 3, 4 coisinhas. Ou pior, quando os grupos de esquerda no governo queriam condenar o Ariel Sharon, eles usaram a lei da Torá, não pela lei civil ocidental, porque Ariel Sharon foi condenado pela lei da Torá e não pela lei civil, no famoso caso de Sabra e Shatila. Ou seja, existe manipulação das nossas lideranças, não judaicas, mas ocidentais, de usar a Bíblia quando interessa. Tá, então agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Quando é que Israel vai virar Israel? Quando os moradores daqui virarem Israel. Então vamos fazer propaganda para que isso aconteça. Vamos voltar. Aí é que entra a questão do Akol Yaakov, a voz. Só se torna Israel quando você educa. Eu me lembro, um detalhe que eu vou contar para você, quando eu trabalhei voluntariamente com algumas instituições no Brasil, eu dava aula em São Paulo, mas eu trabalhava voluntariamente com outras instituições também, entre elas o movimento juvenil do Bnei Akiva. E eu organizava uma revista, você é famoso pela revista Menorá, eu fazia uma revistinha pequena do grupo Bnei Akiva, eu organizei essa revista por 5 anos. E eu arrecadava dinheiro para propaganda. Olha, faça propaganda para poder a revistinha sair, assim que funciona. É disso que a gente vive. É disso que a gente vive, mas eu não vivia disso, era para pagar as contas. Tá bom, mas a Menorá vive disso, a tua revistinha também vivia disso. Muito bem. E a minha revista tinha um enfoque, minha não, né, do movimento, um enfoque educacional. Eu cheguei e pedi apoio para fazer propaganda de uma página da Hevra Kadisha. Hevra Kadisha, famosa, que a gente conhece, que cuida de enterrar os nossos mortos. Eu falei assim para o presidente, na cara dura, como eu falo agora para você. Olha, se você não patrocinar agora a educação judaica para esses jovens... Você não vai ter ninguém para enterrar depois. Você não vai ter cliente para enterrar, porque eles vão ser enterrados em cemitérios goi ou vão ser cremados. Tá certo. Ou seja, você quer que tenha enterro judaico? Respeite a educação judaica. Então, se você quer que Israel seja Israel, eduque as pessoas a serem Israel e não serem Roma, e não serem cultura ocidental. Terem então, vamos Deus lá. E a nossa tradição. Isso é o problema de Israel. E não só de Israel, isso é do mundo judaico, que só 30% segue um pouco da tradição. Eu quero trocar uma ideia contigo no seguinte sentido. Eu acredito, e você
se não acredita no que eu vou dizer, me contesta, você é livre para falar o que você bem entender, eu também sou. Eu acredito que tudo que acontece é consequência de alguma coisa. Concordo. Eu quero saber qual é a merda que está acontecendo aí para acontecer tudo isso aí, a merda anterior, para chegar nessa porcariada do Hamas ficar mandando milhões de foguetes para dentro de Israel, árabe dando porrada em judeu dentro de Israel e vai por aí afora. Qual é o problema que está por trás disso? Ele tem 4 letras, por acaso, duas sílabas iguais? Eu vou te falar. Falamos de cultura de Israel, né? Somos Israel e acreditamos na educação de Israel. Então, eu não sou filósofo e nem sou profeta, mas a gente pode refletir que o mundo passou por 1 ano e meio já, de março até agora, né, um pouco menos de 1 ano e meio, por uma grande crise, né? A Covid, que afetou o mundo, que todo mundo brinca que 2020 foi um ano que parou, né? E 2021, em vez do 0 que virou o desenho de um vírus da Covid, o número 1 virou um foguete, porque é o que aconteceu em Israel em 2021, só tem chovido foguetes aqui. Mas o que é Covid? Covid, no hebraico, a gente pode ler isso em Yiddish, Covid. Você sabe Yiddish? Um pouco de hebraico, claro. Sabe o que é Covid? Claro que eu sei. Kavod. Honrarias. A gente passou agora pela data de Lag BaOmer, outra tragédia que tivemos aqui, mas o famoso histórico Lag BaOmer, que nós preservamos no período entre Pesach e Shavuot, do luto pela morte dos alunos de Rabi Akiva, explica na literatura judaica que era pela falta de respeito que tinha um pelo outro. Ou seja, o que falta para a sociedade, não só nossa de Israel, mas em geral do mundo, é a busca de honrarias. As pessoas vivem correndo atrás do kavod. Então, enquanto isso acontece, então esse 4 letras que você citou, ele deixa esse mundo viver de acordo com as regras da ação e reação. É física, ação e reação. Você faz merda, você colhe merda. Desculpa a expressão. Mas as 4 letras que eu citei não são as que você entendeu. As 4 letras que eu citei são Bibi. Ah, Bibi. Bom, aqui tem outro que é acima de Bibi. Tá? Mas acima de Bibi, eu estou preservando quem está acima do Bibi. Eu não estou falando de Yahvé, eu estou falando de Bibi. Ok, mas então quem controla o Bibi também vem lá de cima. O Bibi, ele assim, é um reizinho, mas tem um rei superior a ele. Ok? Então, é verdade, o Bibi ele pode ter talvez suas falhas, mas por enquanto foi sendo os melhores que a gente teve, né? Mas também vem falhando nesse momento, porque hoje falta uma liderança que possa unir o povo. É lógico que não é culpa só dele, né? Mas é a sociedade que a gente vive, de todos brigando com todos, todo mundo querendo a cadeira do poder. Entendeu? Você enxerga alguma liderança jovem que em algum tempo possa empolgar o poder e fazer as coisas que têm que ser feitas? Olha, eu vou te falar assim, eu vejo alguns nomes que acompanharam esses últimos anos com atitudes que são dignas de, talvez daqui a 5 anos, ou talvez a 10 anos, se tornar um primeiro-ministro de Israel. Porque você sabe que aqui em Israel, o cargo de primeiro-ministro, quanto mais cabelo branco ou mais careca e mais idade, mais poderoso o cara consegue chegar, né? Mais longe ele consegue chegar. Ninguém chega primeiro-ministro que nem um Collor da vida, com um rostinho bonito. Aqui é com muita experiência de vida. Eu acredito que tem um dos nomes, né? Nunca votei nele, mas vejo pela atitude dele, Nir Barkat, por exemplo, que é o número 6 do Likud, foi prefeito de Jerusalém. É uma pessoa Barkat. Nir Barkat. Cat, com T no final, T de tatu. T no final. Ele foi prefeito de Jerusalém por, sei lá, quase 10 anos. Ele recebe, na prefeitura, ele recebia o salário de 1 shekel. 1 shekel era o salário dele. Ele é rico? Porque ele é rico, ele trabalhou, tem empresas, ações na área de tecnologia. Ou seja, entrou na política não porque ele quer ganhar dinheiro. Lembra alguma coisa para você? Para fazer coisas. Sim, para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Ele tem um histórico pessoal de ser uma pessoa que fez carreira militar, seguiu curso de oficiais, ou seja, tem o perfil de empreendimento profissional, executivo de sucesso e político que transformou Jerusalém numa cidade que abriu as portas para o mundo.
Ou seja, ele tem um histórico, ainda não está pronto. Não está pronto. Ele entrou na política tem 1, 2 anos, num furacão da política. Então, ele é um personagem que eu acredito que tem um perfil que possa subir em alguns anos a chegar a ser primeiro-ministro, porque não entrou na política para ganhar dinheiro, não é oportunista, ou seja, poderia viver a vida dele agora numa bem boa, fazendo dinheiro com tecnologia, vendendo para o mundo afora e sentado nas Bahamas nas férias, e não se preocupar. Perguntam aí, Paulo, querido, lembrança aí para você, que linha religiosa segue? Ele é um cara de direita, tradicionalista, não é ortodoxo, não anda de kippah na cabeça, mas segue de uma visão tradicionalista e é um dos que apoiou o Bibi durante esses anos todos. Ou seja, é um político. Existem alguns outros novos nomes. Tá certo. Não, eu queria ouvir se existe alguma luz no fim do túnel. Agora vamos para o final, que faltam 5 minutos para a gente acabar, e eu quero te liberar, porque já estou te chateando há dias e vou continuar te chateando. Na hora que eu cobrar, quero avisar vocês. Na hora que eu cobrar, você vai parar. Tá, não vou não, você está muito enganado comigo. Olha só, você que está nos assistindo, quinta-feira que vem, não ontem, porque ontem não dá, quinta-feira que vem, mesa redonda. Marco Suskind, o meu queridíssimo Marcel Berdichevsky e o Gerson, eu te falei o sobrenome dele, eu nem me lembro. Gerson Lerner. Gerson Lerner, que é um jornalista paulistano. Vamos conversar sobre tudo o que acontece em Israel e principalmente sobre o que está acontecendo agora. Para finalizar, antes de mais nada, um beijo para você, meu querido Marcel, um beijo para a vovó Matilde, obrigado. Um beijo para o vovô Adolfinho, para os teus filhos, para a tua esposa. Muito obrigado. Para a tua família inteira. E você tem a palavra, e eu quero que você se foque agora nesse conflito, não de 1.700 anos, mas nesse conflito de uma semana. Okay, conta pra gente tudo que você quiser e faz o teu fechamento. Tudo que eu quero em 4 minutos, né? Obrigado. Olha só. Só para dizer... Olha, eu vou te dizer uma coisa, você tem mais. Vai aumentar mais 5 minutos. Você tem 7 minutos. Tá bom. Só para te dizer, quando eu falei do Nir Barkat, que ele é do partido do Likud, não quer dizer que eu voto no Likud, não. Eu vou deixar bem claro, eu voto no partido religioso sionista, ok? Dos candidatos das minhas opções ideológicas, um dos candidatos que é um político que eu vejo também com um futuro grande é o Bennett. O Bennett que foi... Naftali Bennett. Foi cobra criada do Bibi, era braço direito do Bibi e criou asas e hoje se tornou um político também que eu vejo ele com um grande futuro. Só que como é de um partido que não tem expressão de dois dígitos, né? Por enquanto está com um dígito apenas, então não consegue ter uma aceitação tão grande. Mas acredito eu que em algum momento breve pode chegar a cargos bem altos na política. Como ele já chegou, ministro de Segurança, ministro de Educação, já faz parte da ação política. E é um nome jovem, mesmo perfil do Nir Barkat, empreendedor, que no passado era um grande empresário na área de tecnologia e não vive de ganhar dinheiro da política. Não precisa fazer conchavos para ganhar algum tipo de dinheiro. Ou seja, é um político também que eu vejo com um futuro grande. Sobre o que você me pediu para encerrar, eu queria só dizer o seguinte. A cicatriz continua aberta e vai levar um bom tempo para cicatrizar. Né? A ferida está aberta e para cicatrizar essa sociedade israelense entre muçulmanos e judeus vai levar um bom tempo, porque é um processo educacional, como eu falei, precisa os líderes religiosos meterem a mão na faca e no bolo e começar a trabalhar em cima disso. É um processo cirúrgico de tirar o mal pela raiz e começar a tratar de forma educacional. Não todos os líderes religiosos estão preparados para isso, muitos têm medos e preferem viver com os seus apoios dos grupos terroristas e etc. que tem de Irã, então alguns têm que ter coragem de assumir. Isso é um. E dois, saber que, como você começou a live falando, que o diabo está do outro lado da fronteira, não está. Amanhã, 15 de maio, amanhã é o dia conhecido pelo calendário civil
me chama gregoriano, o calendário que foi a independência de Israel. Na verdade, foi 14 de maio, mas foi quando os ingleses saíram e foi quando oficialmente se diz o início da Guerra da Independência, que é um erro, tá? A Guerra da Independência começou em 29 de novembro de 47, quando teve a partilha, porque já naquele momento começaram ataques dos muçulmanos locais. Mas a invasão dos países vizinhos se deu a partir do dia 15 de maio. Esse dia, a narrativa muçulmana criou um dia chamado Dia da Nakba, o dia da vingança pelo nascimento do Estado de Israel. E aqui em Israel é previsto, nas cidades mescladas, cidades grandes como Jerusalém e Haifa, manifestos de muçulmanos pelo dia da Nakba. É Shabat, então provavelmente eu vou estar desligado da mídia, mas é exatamente isso que vai acontecer. Vão sair às ruas, vão se manifestar hoje à noite, amanhã. É uma situação que a polícia, o Shabak, vai estar atento, mas o mundo judaico, e vocês aí também no Brasil, precisam estar atentos, porque nas ruas vão sair todos os baderneiros pró-palestinos, que são apoiadores do Irã, normalmente muitos deles do MST, do PSOL, PT, etc., que vão se unir a manifestos contra Israel. E os judeus que saírem às ruas com kippah ou sem kippah, com a bandeira de Israel, ou com o Magen David, ou com um raio no pescoço, abram os olhos, porque essas pessoas não têm moral nenhuma. Para eles, a violência é a forma de se comunicar. Então, a primeira coisa que a gente tem como lei judaica é preservar a vida. Então, não saia para debate nas ruas, porque você não tem um exército atrás para te proteger. Então, isso é a coisa mais importante que tem que ter. Marcel, te amo, meu querido irmão. Shabbat Shalom para vocês. Fica com Deus, Shabbat Shalom, que a realidade seja leve para todos vocês aí e que amanhã volte a jorrar o leite e o mel com gosto de flores. Você sabe, só para terminar, que a gente diz na filosofia judaica que chamamos processos de salvação, Revlei Leidá, quando uma pessoa vai dar à luz. Então, antes de dar à luz, as dores do parto são muito grandes, né? Assim como também antes do amanhecer vem o crepúsculo, a parte mais escura da noite. Então, tenhamos uma visão de que as coisas que estão acontecendo são só fases para uma luz melhor, para um momento de vida melhor. Ok? Olha, em 30 segundos, para você também, em 30 segundos eu estou mandando para o teu Instagram a nossa live, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vamos nos falando. Estamos aqui. Shabbat Shalom, um abraço, tudo de bom. Obrigado. E a você que está em casa, muito obrigado pela participação. Nós vamos informando todas as nossas conversas, os nossos passos, e você, se quiser, se tiver interesse, pode estar junto conosco. Até. Tchau, tchau.